Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos novamente nos unindo, para falar da palavra de Deus. É muito bom ter esse momento, esse privilégio de poder ser usado como um instrumento do Senhor, sabendo que nós oramos para que isso acontecesse, sabendo que os irmãos intercederam por esse culto, por todos os cultos que estão acontecendo na Igreja Nova Jerusalém, que eu creio que essas mensagens que estão sendo pregadas estão rompendo barreiras, estão chegando a lugares que a gente nem imagina que possa chegar, né? Então, de repente, Deus permitiu que isso acontecesse por algum objetivo. Algum objetivo sempre tem algo de Deus em todas as coisas. Então, irmãos, enquanto os irmãos vão entrando no link, aí eu acho que já foi colocado no grupo o link. Vamos esperar os irmãos entrarem, dar certo para todo mundo ouvir a mensagem. E essa situação que eu comecei falando, que Deus permitiu que isso acontecesse. E nós pregando dentro da nossa casa, pastores pregando, pessoas dando mensagem, missionários. Eu sei que as pessoas estando próximo é mais gostoso, é muito bom abraçar os irmãos, né? Mas nós, mesmo assim, nós nos sentimos abraçados, porque Deus está trazendo um diferencial para nossas vidas, né? Ele não está nos deixando sem o alimento espiritual. Ele está trazendo o alimento espiritual. E Deus está levantando homens e mulheres, que eu creio que nessa quarentena, nessa reclusão, nessa prisão que nós estamos, eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que estão começando a estudar mais a Bíblia, estão olhando mais o plano de Deus, mais o propósito de Deus, né? E eu creio que tudo tem um objetivo, né? Nós temos que aprender que nós temos que aprender a tirar das coisas ruins algo bom, algo precioso, porque os homens e mulheres que vivem nesse mundo materialista, eles são amantes de si mesmos, eles olham só pro seu ventre, eles olham só pro seu interesse. Se ele puder prejudicar alguém, ele prejudica. Se ele puder, para se sobressair, né, em alguma coisa, prejudicar alguém, né? A gente chama de pisar em alguém para poder conquistar alguma coisa. E Deus fez isso. Isso eu creio que é um sinal de Deus para que o povo venha se arrepender. Para que o povo venha se colocar diante dele e saber que nós não somos nada sem Deus. Deus querendo, acontece as coisas. Deus não querendo, não acontece. Então, por isso que nós temos que nos aperfeiçoar cada dia mais na palavra, na mensagem que é transmitida através de um ministro da palavra, de um pastor, de um abençoado, de uma pessoa que se dispõe a fazer aquilo que Cristo deixou escrito. Aquilo que Ele deixou escrito para que nós, os filhos de Deus, aqueles que realmente aceitaram Ele como Senhor e Salvador, pudessem levar o Evangelho adiante. Levar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento. Quando eu não conhecia Deus, o Deus da Bíblia mesmo, que eu conhecia de ouvir falar, eu tinha um ensinamento da minha mãe, que eu sou grato pelo ensinamento da minha mãe, que ela me ensinou muito, mas eu não era aprofundado, eu não examinava as Escrituras. Então
ficava levado ao vento de doutrinas, como nós vamos falar sobre isso na palavra. Era levado para um lado, para outro, e eu fui em vários lugares e eu não me achava, porque era um vazio que ficava dentro de mim, que eu creio que muitas pessoas têm esse vazio. Um vazio que ele só é preenchido na medida certa. As coisas do mundo podem preencher um pouco por um pouco de tempo, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa. Mas Jesus é a medida certa, é o tamanho certinho da sua necessidade. Ele enche seu coração, ele preenche o seu ser. Você passa a ter um respirar diferente, você passa a ser uma pessoa diferente. Vem os ensinamentos da palavra através desse preenchimento. Vem a mensagem de Deus através desse preenchimento. Então nós, irmãos, você que está assistindo, que é cristão, é evangélico, católico, não interessa qual é a sua religião. A gente acha assim, porque tudo existe um princípio. Então, a princípio, a palavra entrando em você, você vai examinar. E quando eu costumo falar isso, quando eu comecei a examinar as Escrituras, quando eu comecei a olhar o que está escrito nas entrelinhas da palavra de Deus, e a Bíblia, ela é velada para você e para mim, que somos os escolhidos de Deus. Ela é velada para ser revelada. Então quem revela a palavra é o ministro do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é revelada para nossas vidas, para que nós possamos ter vida com o Senhor. Aquela situação que nós poderíamos falar assim, eu conheço Deus porque eu ouvi falar que Deus é bom, eu ouvi falar, minha mãe me falou, meu tio, minha família, alguém me apresentou Deus, mas eu mesmo não testifiquei esse Deus. Então esse Deus, ele é testificado quando você olha dentro da palavra de Deus, onde ele fala para nós o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Porque está muito razoável as religiões. Tá naquela situação que fala assim, não, se eu falar para aquele irmão que ele está pecando, para ele não se pecar mais, como Jesus fazia, fala assim, não peques mais, você vai ser tirado e você vai perder essa pessoa. Mas eu prefiro perder essa pessoa dizendo para ela que ela tem que se afastar do pecado para que ela encontre a Deus, do que eu pagar pelo sangue. Então, irmãos, existem religiões aí que eles denominaram, eu não vou falar o nome para não constranger e para também eu não ser criticado, mas eles são de uma, como que eu posso dizer? Eles são de uma situação que é um pecado, e eles fundaram uma igreja do pecado, que acham que estão certo. Então as pessoas que precisam de uma salvação, que precisam de algo para poder receber a salvação, elas não têm. Por quê? Porque lá elas vão continuar pecando. Então, irmãos, a verdade é o seguinte, o Pai, que é Deus, a Bíblia fala que Ele corrige aquele que Ele ama. Se você anda errado, se você anda torto, se você anda em pecado, Ele vai te corrigir. Ele vai te corrigir através de várias formas, através da própria palavra dele. Eu estava numa situação em conflito interno comigo mesmo, e vinha uma pregação de um homem de Deus que eu ouvi essa pregação dentro da minha igreja uma vez, outra vez através de um YouTube, uma pregação que veio para a minha vida, e eu olhei e falei assim, não, Deus está falando comigo. E eu peguei aquilo para mim e eu saí daquela situação. Então nós temos que ser cristãos, vou entrar na palavra, cristãos maduros. Nós temos que saber quais são as marcas da maturidade cristã nas nossas vidas. Então, irmãos, eu creio que a maioria já está conectado. Então nós vamos falar da palavra de Deus, aquela que vem para resolver a nossa vida. Não é a minha palavra, não é a minha conversa, não é a conversa do vizinho, nem aquele que te apresentou. Não, é a palavra. Nós somos chamados a ouvir uma palavra. Nós somos convidados a ouvir uma palavra. E quando nós somos convidados a ouvir uma palavra, nós abrimos o nosso coração. Então eu peço para você agora, abre seu coração. E eu cumprimento a todos
a todos que estão conectados, aqueles que ainda vão se conectar ou ouvir a gravação, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4. Livro de Efésios é Novo Testamento, no capítulo 4 e o versículo 7. Eu espero um pouquinho você abrir. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo é maravilhoso. Ele já vai nos tomar aqui e a palavra vai ser revelada para o nosso coração. Eu creio que ele tem uma mensagem maravilhosa nessa palavra para você. O pastor Luiz me ligou e falou: você está pronto? Eu falei: não estou pronto não. Porque eu creio que Deus é que capacita. Eu posso preparar, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu creio no Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler a palavra e depois nós vamos orar para que ele venha revelar ao nosso coração. Se prepara aí. Se prepara que Deus vai trazer algo para você. Você crê que Deus pode fazer, pode mudar a sua vida? Se você crê, leia comigo aí na sua Bíblia, acompanha na sua Bíblia. Não tem problema se você tiver com a Bíblia online no celular, no tablet, no computador. E se você não tiver com a Bíblia aí, ouça atentamente a palavra de Deus. Ela vai entrar dentro do seu coração, amém? Então, no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento de Jesus Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, queridos? Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no seu poder, essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para escrever, Senhor. Ele escreveu para uma igreja, para um lugar de Éfeso, Senhor, mas eu creio que ela vem invadindo nossos corações no dia de hoje, sabendo que o Senhor é o cabeça da igreja, que o Senhor é um Deus perfeito, é um Senhor que revela a palavra para o seu povo, é um Deus que cuida daquele que realmente estende a mão, que olha para o alto, Senhor, olha para o Senhor, olha para o Cristo, olha para o Messias, que veio e salvou o mundo. Então, Senhor, fala conosco através desta palavra, que nós possamos refletir, Senhor, e trazer para nossas vidas algo precioso para ser praticado, Senhor. A palavra de Deus tem que ser praticada, Deus. Então eu peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que nós deixamos às vezes de fazer, Senhor, ou fazemos errado. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor penetre, Senhor, a cada coração, a
a cada pessoa que está aí atenta para ouvir, sedentas de uma palavra, esperando algo de Ti, Senhor, que eu possa ser esse instrumento que leve a Tua palavra, Senhor, a revelação da Tua palavra, Senhor, para as pessoas que estão necessitadas, Deus. Eu creio no Seu poder, eu creio no seu amor, eu creio que tudo, Senhor, todas as coisas, Senhor, como diz a Sua palavra, cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Então nós Te amamos, Senhor. Eu creio que as pessoas que estão ouvindo Te amam também, porque estão Te buscando, estão querendo saber o que o Senhor tem para eles, Senhor. Não, Senhor, não aquele cristão inconstante, Senhor, é aquele que realmente acredita, quer saber o que o Senhor tem para eles, Senhor, não exatamente o que eles querem, Pai. Eu sou esse, Senhor, que eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Não aquilo, Senhor, que eu quero exatamente, mas é aquilo que o Senhor tem para mim, porque essa vontade é boa, Senhor, perfeita e agradável, Pai. Então invade os corações, Pai. Entrega a vida de todos, Senhor, nas Suas mãos, Pai. Aquele que se dedicou, Senhor, aquele que olhou para o alto, Senhor, aquele que viu socorro em Ti, Senhor, aquele que não tem mais situação nenhuma para poder, Senhor, achar uma solução para o seu problema, Senhor. Eu creio que achou agora, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que vai, e pela fé que eu tenho em Ti, Senhor, hoje vai acontecer um milagre, Senhor. Pessoas vão mudar de ideia, Senhor, pessoas vão mudar o seu caminho, Senhor, pessoas vão cuidar, Senhor, de olhar para Ti, Senhor, para onde vem o socorro, para onde vem a mudança de vida, para onde há a transformação, Pai, aonde nós podemos nos humilhar, Senhor, verdadeiramente, Pai, o mais alto, Senhor, que nós podemos chegar, Senhor, é aos Seus pés de joelhos, Senhor, porque é aí, Senhor, que nós recebemos o nosso galardão, é pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajude no dia de hoje, nos ajude, fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus, abençoe a todos, amém, Senhor, amém, glórias a Ti. Glória a Deus, irmãos, glórias a Deus. Muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom. Eu creio que só a leitura da palavra, ela já satisfaz o nosso ser, né? A própria palavra, ela enche o nosso coração. Quando ele começa dizendo que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça é dada para nós com a perfeição do Senhor. A graça do Senhor, a medida de Cristo é o quê? É perfeita. Então essa graça, nós colocamos ela dentro do nosso coração e nós começamos a mudar o nosso ser. Mudar o nosso agir, mudar a nossa ideia de vida, mudar a nossa ideia do sagrado, mudar a nossa ideia do plano que Deus tem para nossas vidas. Nós começamos a enxergar que Ele está falando que a graça foi dada. Então você não é merecedor. Eu não tenho a graça porque eu sou bonzinho, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu abracei alguém, porque eu ajudei alguém. Não. A graça foi me dada gratuitamente. Mas essa graça, irmãos, que Deus nos dá, ela é feita para quê? Para que nós tomamos coragem para poder ser alguém dentro do ministério de Cristo, para ser alguém no propósito de Deus. Porque se não fosse pela graça do Senhor, nós não faríamos nada. Eu poderia abrir a minha boca aqui, que você não ia nem ouvir aí. Ele ia fechar. Por quê? Porque a misericórdia dele alcançou nossas vidas. Você que está ouvindo uma palavra de Deus, você que realmente, e eu também, que estamos aqui nessa conexão de fé, é porque Deus nos alcançou, irmãos. Eu creio que pessoas que nunca ouviram uma palavra, de repente vai ouvir essa e vai tomar uma atitude diferente. Vai tomar uma atitude diferente em sua vida e vai ver qual é a forma que ele tem que caminhar dentro do propósito de Deus. Porque o Senhor, ele deixou escrito na palavra dele algo para que nós possamos endireitar o nosso caminho, para que nós possamos
nos fortalecer pela fé. Porque é pela graça e pela fé que nós caminhamos. O Senhor, Ele já olhou para mim e para você antes de saber que eu e você ia pecar, Ele já nos amou. Ele já nos colocou em situação que nós possamos ter oportunidades. E é um privilégio ter a oportunidade de poder, falando por mim, de poder falar a palavra para você. Porque isso que eu estou falando a quem está se preparando para olhar aquilo que Jesus deixou escrito e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu não estou pregando um evangelho que vai te dar prosperidade. Vai te dar prosperidade também, mas eu estou te pregando o evangelho para que você mude, para que você alcance. Olha, presta atenção, para que você mude. Nós vamos falar de maturidade espiritual, maturidade do cristão. O título da minha pregação é As Marcas da Maturidade Cristã. As marcas. Jesus Cristo deixou várias marcas. Jesus Cristo, quando passou por esse mundo, foi um exemplo para nossas vidas, para que nós possamos ter coragem e fazer o mesmo que Ele fez. A Bíblia fala que cristãos serão açoitados, serão mortos por causa da palavra de Deus. Por causa de você estar professando a fé em Cristo. Então, irmãos, se você quer ser um cristão verdadeiro, se prepare que você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Nós sabemos que é assim. Nós olhamos vários homens de Deus foram perseguidos. Se você for olhar Paulo, se você for olhar Pedro, se você for olhar Estevão, os homens da Bíblia, se for olhar Moisés, eles foram perseguidos, irmãos. Então é o tempo de você saber que hoje ou você caminha ou você dá meia volta e volta para trás e fica sem salvação. Parece que o livre-arbítrio que o Senhor deixou para nós parece que é injusto, né? Não parece que é injusto o livre-arbítrio? Você fala assim, ou você me segue, ou você vai comigo para ter uma vida eterna, ou você pode dar liberdade para o inimigo para você ir para a morte. E a morte eterna. Então nós, irmãos, nós temos que nos preparar. Eu tenho falado com algumas pessoas que não têm a fé a fé da Bíblia, né? A fé no Deus da Bíblia, naquele Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí você quer que a palavra entre na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa às vezes a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. No outro dia, depois de alguns dias, você fala sobre a mesma coisa, a pessoa, é assim. Aí daí 10 anos você fala a mesma coisa, é assim. E demora. Então as coisas de Deus são demoradas. Então nós, irmãos, nós que já começamos, nós que já sabemos que o cristianismo, que o cristão é diferente, já sabemos que nós temos que ter uma vida diferenciada, que nós já começamos a caminhar com Jesus através do nascimento. O que é o nascimento? Irmão, o nascimento é quando você já é uma nova criatura, quando você já aceitou o Senhor, você já começou ali, você já nasceu para Cristo. Você já pode declarar que você não vive mais, Cristo vive em você, que você já leu a palavra, você já entendeu o plano de Deus, que você já nasceu espiritualmente. Você já não é mais aquele que nem disse na palavra no verso 13, no verso 14, que fala assim, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda de toda vento de doutrina, né? Pelo engano dos homens, com astúcia, enganando fraudulosamente. Não, ninguém mais nos engana. Porque nós já somos selados com a promessa. Nós já recebemos do Senhor algo precioso. E esse algo precioso, irmãos, é aquilo que o pastor Luiz teve me falado. Fala assim, olha, nós recebemos uma pérola, um diamante precioso. E às vezes nós não estamos dando valor para esse diamante, para essa pérola preciosa. Nós damos mais valor para a terra que foi tirada, para o campo que foi tirado. Damos mais valor para o que está ao redor e não para o centro da nossa vida, que é Deus. Nós não damos valor para esse Jesus que veio aqui, desceu do seu trono de glória.
Então nós temos que ser diferentes, irmãos. Por isso que eu começo a falar que o cristianismo, o cristão verdadeiro é diferente. Ele não aceita qualquer coisa a mais, não. Porque ele examina as escrituras. A Bíblia fala para a gente examinar as escrituras. O cristão ele já é diferenciado. Então, irmãos, a nossa vida, quando ela está focada, quando ela já nasceu com o novo nascimento, já recebeu Cristo como Senhor e Salvador, começou o caminhar com Cristo. Porque primeiro vem a aceitação, quando você aceitou. Aí depois vem o novo batismo que Cristo deixou escrito, que quando você passa a ser uma nova criatura. E depois, quando você passa a ser uma nova criatura, você começa a buscar maturidade em Cristo. Porque a Bíblia fala, Jesus fala que para você ter cuidado para que ninguém te engane. Que no final dos tempos aparecerão homens falsos profetas, homens que vão ser enganadores. Então nós, irmãos, nós temos que atingir a maturidade de Cristo. Como eu disse, ele foi um exemplo para nós. Ele não ligou por ser execrado, cuspido, chicoteado, crucificado. Ele não ligou. Ele sabia que era plano de Deus, mas ele não ligou. Mas será que você está preparado para isso? Porque a Bíblia fala de uma grande aflição que vai ter na terra. Tem outra palavra. Algo difícil. A Bíblia fala que até os cristãos que estiver nessa época, eles vão estar... a tribulação, a grande tribulação, que vai ser um tempo difícil para a gente passar. Então, o que nós precisamos fazer? Garantir a nossa maturidade espiritual, garantir a nossa vida com Cristo. O momento para a gente garantir a nossa vida com Cristo é agora. Não é daqui quando eu tiver outra idade. Não é, deixa eu passar só a minha juventude, deixa eu conhecer um pouquinho do mundo, deixa eu fazer as coisas do mundo e depois eu volto para Cristo. Mas só que a Bíblia fala que ele deixou escrito para você vigiar e orar. Que ele disse para você também que ele não sabe o dia nem a hora. Nem o dia nem a hora. Ele pode chegar hoje para você, ele pode chegar agora. Eu pregando a palavra para você, ele pode chegar agora. Ele pode arrebatar a sua igreja agora. Ele pode pegar os seus filhos, como está pegando hoje individualmente, mas ele pode arrebatar a igreja agora, nesse momento. Para você pensar, onde você estaria se Jesus arrebatasse a igreja agora? Por isso que Deus colocou no meu coração de eu falar sobre a maturidade espiritual. Porque as pessoas, irmãos, elas estão focadas em olhar para aquela igreja e ver se a irmã dá um sorriso para ela ou não, se o irmão realmente estende a mão ou não, se as pessoas que estão dentro da igreja estão de tal forma. Mas eu falo para você que você tem que olhar para Deus, não para as pessoas. O que aquela pessoa está fofocando dentro da igreja, trazendo confusão dentro da igreja, Jesus deixou escrito que ia ter, mas só que você, como cristão, você tem que orar por ela, você tem que ajudar essa pessoa, porque não é ela que está fazendo, é o que está nela. Porque o verdadeiro cristão que atingiu a maturidade de Cristo, ele já não é julgador mais, ele não é mais aquele que faz como eu disse aqui no versículo 11, ele não fica inconstante, ele não fica levado a todo vento de doutrina. A doutrina dele fiel é a palavra de Deus, é aquilo que é pregado, aquilo que é recebido. E Deus ele só entrega para você quando você quer. Eu vou para a igreja já orando e falo: Senhor, eis-me aqui, eu quero ajudar os irmãos, eu quero falar uma palavra de amor, eu quero trazer as pessoas para o Senhor. Eu não quero nada para mim não, porque o que o Senhor já me deu já me basta, o que o Senhor vem me dando já me basta, eu não preciso de mais nada. O que eu quero é garantir a minha salvação, eu não quero mais me perder como eu me perdi durante um período depois que eu me converti. E eu não quero que meus irmãos se percam também. Mas tem hora que eu não consigo fazer mais nada.
Os irmãos vão se perdendo, os irmãos vão saindo. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo, ah, é por causa que lá é não sei o que, porque lá tem revelação, porque lá não sei o que. E a palavra de Deus está revelando para você hoje que você tem que ter maturidade espiritual. Maturidade. O cristão tem que ser maduro. Ser maduro é você não ser imaturo. Ser maduro é a pessoa não ser imatura. Olha o que fala em Hebreus. Desculpa. Em Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. A Bíblia não está falando que menino é uma coisa ruim, ele está falando sobre maturidade. O menino não tem maturidade. Amém? Ele tá falando da condição, não do menino, da condição. O homem adulto já tem maturidade, o menino não tem. Então ele está falando para você não ser mais menino, ficar tomando seu leitinho, porque o versículo 14 explica: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Irmão, perfeito ninguém é, mas a Bíblia está falando o quê? O alimento sólido é para perfeito. Então eu vou comer o alimento sólido da palavra de Deus. Aquilo que vem para me exortar, aquilo que vem para me corrigir, eu vou aceitar. É o cajado, é a vara, eu vou aceitar quando ela vem. Como já aconteceu comigo de eu ser exortado, de eu ser corrigido. Então eu, com essa correção, eu cresci e comecei a ter mais maturidade espiritual. Quando nós aceitamos que é de Deus, Deus falando comigo e com você hoje, que nós precisamos de correção, nós precisamos de arrependimento. O povo está brincando de ser cristão hoje, porque parece que virou moda ser cristão, irmãos. Você vai lá, aleluia, glória a Deus, olha, aquele lá fez isso, aquele lá fez aquilo. Irmãos, Deus pode fazer muito mais do que você já viu. Deus, Ele vai fazer uma coisa que vai chegar uma hora que você vai falar, poxa, Ele fez tanto. Você tem que agradecer em todas as coisas, as pequenas e as grandes, mas você vai receber algo precioso de Deus que você vai falar, nossa, não se esgotou as bênçãos do Senhor para a minha vida. Aí o versículo fala aqui, que o mantimento sólido é para os perfeitos. Ele está falando o quê? Se sólido é para o perfeito, então vamos ter esse alimento, vamos buscar a perfeição, né? Os quais, em razão dos costumes, têm sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso é o que? É você buscar os dons espirituais. É você ouvir a palavra e trazer reflexão para sua alma. É isso. E o cristão que está no leitinho, eu não estou falando, irmãos, aquele cristão que está iniciando, aquele cristão que começou a aceitar Jesus agora, que está chorando quando a palavra entra no coração dele, ou que ele ainda nem chorou ainda, aquele que começou, ainda não, ele tá acreditando muito naquele que ele enviou, aquele que ele chamou, porque você, quando chama alguém, você tem que ser exemplo para essa pessoa. E muitas vezes acontece ao contrário, a gente tem exemplos de pessoas que trouxeram pessoas para a igreja. Essa pessoa que a pessoa trouxe continua até hoje, aquela que trouxe está perdida. Está parada, não está indo para lugar nenhum. E Deus, Ele quer reunir a igreja. Por que existe a igreja? Por que existe a igreja, a comunidade? É para que Jesus, Ele deixou escrito que Ele vai vir buscar a noiva. Você faz parte da noiva, irmãos? Se não faz, corre atrás de uma. Se você ainda, por causa dessa quarentena, pandemia aí, não tem igreja aberta, mas entra no Facebook da Igreja Nova Jerusalém, entra lá no Facebook e fala com alguém, ouve os cultos online, pega o telefone de algum pastor, se quiser o meu eu dou, do pastor Luiz, do pastor Érico, pastor Alexandre, pastor Manuel, tem as pastoras também, às vezes as mulheres gostam de falar com as pastoras, pastora Sueli, pastora Rosana, pastora Joyce, pastora... eu esqueci o nome das pastoras, meu Deus. Ai, meu Deus. Pastora Nath.
Desculpa, pastora, esqueci. Eu lembrei de você, mas não lembrava do seu nome, meu Deus. Então você pode buscar, você pode ter esse aconchego. Porque, irmãos, o tempo tá se findando. Nós estamos, o mundo está no caos, né? As pessoas que estão na imaturidade, elas estão olhando só para si e não estão olhando para o serviço. Eu vou para a igreja, eu não quero nem que ninguém senta do meu lado. Ah não, eu quero ficar sozinho, eu quero só para mim. E a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo, que nós temos que... Eu creio, eu peguei para mim isso, que quando eu olho para o outro, Deus olha mais para mim ainda, porque eu estou a serviço do Senhor. Então o cristão imaturo, ele olha só para si, ele quer tudo para si. Ele quer contar a bênção maior do que a sua. Ah, eu consegui entrar na faculdade. Ah, e eu consegui na faculdade X com não sei o que nos Estados Unidos. Ele quer ser mais. A bênção dele tem que ser maior. Não, a bênção é natural. A Bíblia fala, buscai o Senhor e toda a sua justiça. Buscai o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas, irmãos... Olha, quando você buscar o Senhor na verdadeira, como um cristão maduro, as outras coisas começam a ser lixo. Que nem o apóstolo Paulo fala, é lixo as coisas que eu perdi para ganhar Cristo. Para Cristo ser a minha vida. Cristo está comigo, irmãos. E o imaturo, ele não está querendo isso, ele está querendo aquela bencinha. A bencinha é a mesma coisa que fosse as migalhas que caem da mesa do rei. E ele também, irmãos, ele busca a sua... Ele não tem ação, ele só tem palavras, não palavra de Deus, palavras. Palavras e palavras lançadas ao vento. Às vezes faz propósitos que não pode cumprir. Às vezes promete o que não pode cumprir também. Então o cristão verdadeiro, ele não pode ser imaturo. Ele não pode ficar olhando para o homem. Ele tem que olhar para Deus. A Deus. Esse Deus poderoso, irmão, você está entendendo o que é esse Deus poderoso? Você entende que a palavra fala que nós temos que fazer parte de um corpo de Cristo, como diz aqui em Efésios, onde Cristo é o cabeça. Imagine só Cristo falando na palavra, falando assim, olha, eu sou o cabeça. Ele não sabia quem ia ser o resto dos membros, se iam ser pessoas imaturas, se iam ser pessoas de pouca fé, sem fé. Diz que se tiver só um pouco de fé já está bom, mas sem fé. Cristãos imaturos, que realmente olha só para o seu ventre, olha só para a sua dificuldade, e não olha para a dificuldade do seu irmão. Às vezes o cristão imaturo, ele está com uma dificuldade, vamos fazer um comparativo. O número 1 é uma dificuldade mais ou menos menor, e o número 10 é a pior. Ele está com uma dificuldade número 1, e o irmão dele com a dificuldade número 10 do lado dele, e ele quer só buscar a dele. Ele só quer buscar a dele. E o irmão verdadeiro, irmão, essa palavra veio para a gente crer no poder de Deus, para a gente mudar o nosso princípio, para a gente olhar Jesus como uma pérola verdadeira, para a gente olhar que nós temos que buscar a maturidade espiritual, que nós temos que mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de agir, nós temos que mudar, porque tudo que nós fazemos está tudo escrito. Você já ouviu falar num tal de livro da vida? Onde Deus escreve lá o seu nome, aí ele pega uma borrachinha, fala, agora eu tenho que apagar. Aí você volta normal de novo, você faz as coisas de Deus, aí ele vai lá e escreve o seu nome. Aí vai lá e passa a borrachinha de novo. Será que nós somos esse versículo 11, versículo 14, como meninos, lançado a todo o vento de doutrina? Alguém fala para você, é ali, você vai. Outro fala, é lá embaixo, você vai. Ou é lá no telhado, você vai. É lá no porão, você vai. Será que você vai ser esse cristão imaturo que vai levar a vida inconstante? Não vai ter uma constância verdadeira na fé?
onde nada vai abalar? Será? Então, irmãos, é para a gente refletir hoje. Porque Deus, Ele tem um propósito para nossas vidas. O propósito do Senhor é nascimento, crescimento e maturidade. Nascimento, crescimento, maturidade. Qual situação que você se encontra hoje? Você está ainda no nascimento? Amém. Você pode estar no nascimento, mas busca o crescimento. Como que eu busco o crescimento, pastor? Lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus que faz com que eu cresça. O crescimento vem pela luta. Quando vem um monte de luta para vocês falar, não vou mais servir esse Deus porque Ele só me manda a luta. Irmãos, a luta é para você sair de lá vitorioso. Para você sair lá com crescimento. E quanto mais você passa pela luta, mais você vence. E quanto mais você vence, mais você ganha maturidade espiritual. Porque você entende que não é mais você que luta. Presta atenção. Você começa a entender que não é mais você que luta. É Deus que luta por você. Quando você se entrega verdadeiramente, Ele olha para você, Ele deixa você ter as iniciativas, mas o braço dele é potente. O braço dele vai adiante, ele vai quebrando os ferrolhos, ele vai mudando o curso da direção daquele do mal. Ele não faz você pegar o atalho, ele faz você ir até o fim. E o fim dessa jornada é lá onde Deus vai olhar para você e falar assim: vinde a mim, amado do meu Pai. É a nova Jerusalém, a cidade santa que vai descer do céu, que está preparada para mim e para você. Então nós temos que nos preparar espiritualmente, ser um cristão maduro. O cristão maduro, ele tem propósito, irmãos. Eu creio que o cristão maduro, ele tem que ter, em primeiro lugar, missão. Missão é o quê? Você fazer algo para agradar a Deus. Fazer com que os ensinamentos de Cristo aconteçam na sua vida e você possa passar para o outro. A glória de Deus, ela é invadida nas nossas vidas quando nós nos entregamos para Cristo, como ela está sendo invadida comigo aqui agora e está recebendo aí na sua casa. Essa glória está recebendo aí na sua casa. Eu creio que você está recebendo aí na sua casa essa glória. E outra coisa que o cristão maduro tem que ter, além de ter missão, ele tem que edificar. O cristão que não edifica, ele não tem valor nenhum. Cristo está olhando para mim e para você e fala assim: eu estou te dando ferramentas. Olha, eu estou colocando pessoas para falar. Eu já coloquei profetas que escreveram. Eu já fiz o meu filho descer aí nesse mundo e mostrar como que cura. Que você pode levantar sua mão e curar as pessoas. Que você pode fazer algo poderoso. Que Deus vai estar agindo com você. Então você edifica seu irmão. Você edifica a igreja. Que quem edifica é aquele que ora. Aquele que intercede, aquele que participa da obra de Deus. Aquele que participa da obra de Deus. É esse que edifica. E além de edificar, irmãos, nós temos que ter um cristão maduro, ele tem que ter base bíblica. Eu não posso falar para você, falaram lá que Cristo, ele morreu por nós. Eu tenho que falar para você assim, está escrito lá. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então o cristão maduro, ele tem base bíblica. E quando o cristão tem base bíblica, ele consegue, irmãos, fazer coisas assim que como já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, de estar passando por uma dificuldade, ou alguém, ou você mesmo, e você se entrega para o Senhor. Você se entrega para o Senhor, e Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar aquilo que você foi firme na doutrina dEle. Você foi firme na doutrina, você praticou a palavra. Porque a Bíblia fala assim, não adianta eu sentar lá na cadeira, pastor pregar uma palavra, aquela palavra, às vezes eu até choro naquela palavra. Na hora que eu saio da porta para fora, eu vou para minha casa, eu encontro pessoas, eu não falo nada desse amor. Aquilo que eu recebi apagou e acabou. Não tenho mais nenhuma estrutura. Não recebi, não fiquei
não pratiquei a palavra, fui só um ouvinte, e a palavra foi roubada. Sabe, irmãos, às vezes a gente ora, nós como pastores, os irmãos, Senhor, que essa palavra não seja roubada do coração dos meus irmãos, que eles praticam na vida deles, na hora que eles estiverem passando por alguma dificuldade, ele fala assim, não, eu tenho que buscar a maturidade, eu tenho que ser um cristão que tem missão, que vai atrás do ministério, que faça aquilo que é necessário para a obra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que quem unge é Deus, não é o homem. Então Deus, ele tem preparado algo grande para os irmãos. Deus tem coisas maravilhosas para você que está me ouvindo. E aí você fica aí pensando de novo, versículo 14... como um menino, levado a vento de doutrina? Não, irmãos. A nossa fé tem que ser firme e fundamentada na palavra. Cristão que reconhece a maturidade. Aquele que busca verdadeiramente o aperfeiçoamento. Como diz no versículo 12. Versículo 12. Como que ele fala no versículo 11? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores. Ele tem algo para dar, é dons que ele está dando para mim e para você. Não significa que você vai ser um pastor, o que você vai ser, mas aqui ele citou alguns, mas ele tem o dom do amor para te dar, ele tem o dom do abraço, ele tem o dom do sorriso, ele tem o dom da perfeição, de quando você abre sua boca, a pessoa olha e fala, olha, aquele irmão é um exemplo, quando eu estou atribulado, eu estou só perto dele, a luz do que está nele, que é Cristo Jesus, invade a minha vida. Então nós temos que olhar isso, buscar esses dons que o Senhor tem preparado para nós, com o aperfeiçoamento, como ele fala aqui, ó, no versículo 13, que todos nós chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele está falando para você o modelo que você tem que seguir, o modelo que é Jesus Cristo. Eu vou repetir um versículo para você, olha, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ao exemplo que a palavra está dando para mim e para você, o maior dos exemplos que podia dar, o ser maior que existiu, foi o nosso Deus, que existe, olha eu pecando, que existe, que ele está aí representado pelo Espírito Santo, que ele está à destra do Pai, que ele está dentro do nosso coração, que ele está agindo para que nós possamos olhar isso, para que nós possamos olhar a palavra e praticar, porque a graça já foi dada, como diz a palavra. E ele fala aqui, ó, que no versículo 16, no versículo 15, antes, seguindo a verdade em caridade, ele fala assim, cresçamos, está falando o quê? Do crescimento, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É o cabeça de quem? Da igreja. Cresçamos nele, em Cristo, do qual todo o corpo, toda a igreja, todo o corpo de Cristo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cada um tem um objetivo. Ele está falando aqui da maturidade cristã, que cada um tem algo para fazer dentro da obra de Deus. O serviço do Senhor, ele é delegado, mas só que a igreja não tem funcionários, a igreja tem corpo, a igreja é família. Então aqueles que estão ali, vê algo para fazer, vai fazer. Porque ele está falando assim, pelo auxílio de todas as pessoas, né? A operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ele está falando que para construir um corpo, uma família perfeita, precisa de pessoas que buscam a maturidade cristã. Pessoas que buscam a perfeição. Comendo o alimento sólido, a palavra de Deus. Comendo o alimento sólido. Dando crédito a quem tem que dar crédito.
Quando eu recebi uma bênção, eu agradeço a Jesus Cristo, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Dá crédito à pérola, ao diamante. Não o lapidador, aquele que fez brilhar o diamante. Não. É a Jesus Cristo. E quando você dá crédito a Jesus Cristo, você vai dando crédito a Deus. Porque a Bíblia fala, que Jesus falando, ele fala assim, eu e o Pai somos um. E ele quer saber o que, irmão? Da minha vida e da sua? Que nós buscamos maturidade, como ele disse na palavra, para que nós sejamos um com ele. Porque se você e eu formos um com Cristo, nós somos um com Deus e o Espírito Santo. Então, irmãos, buscar a soberania de Deus para nossas vidas, buscar essa maturidade é um privilégio. Porque o que a palavra vem trazendo para nós aqui é algo assim, que a maturidade que Deus tem na palavra para nós, ela causa maturidade para nós na nossa vida, até na nossa vida secular. Essa vida que vai acabar daqui a pouco, essa vida que pode durar 1 ano, 1 dia, 30 anos, e ela vai acabar. Mas tem algo que quando você está maduro, você sabe o que você vai receber. Ninguém precisa te falar. Você já viu na Escritura. A Escritura já te falou. Já pregaram para você. Já mostraram para você que existe um caminho. E Ele mesmo fala que eu sou o caminho. Eu sou o caminho, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Gostaria que você curvasse sua fronte, fechasse seus olhos aí, se tiver algum irmão junto com você aí na sua casa, onde você estiver assistindo, se você puder também, né? Dê a mão, feche seus olhos. Nós somos o corpo de Cristo. Então eu estou aqui simbolizando, pegando na sua mão aí. E cada um com o mesmo pensamento. Toda a igreja de Cristo. Não só a Nova Jerusalém, toda a igreja de Cristo. Vamos nos dar as mãos. Porque só pela oração que nós vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer essa dificuldade. Então vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui de mão dadas com nossos irmãos em pensamento, Senhor. Oh, Pai, que cada um que está aí com o seu olho fechado, Senhor, com a sua cabeça, sua fronte baixada, Senhor, se humilhando diante da sua presença, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Deus e é só o Senhor que pode fazer tudo. Só o Senhor que pode dar o fim nessa pandemia. Só o Senhor pode salvar a sua igreja, Senhor, o corpo de Cristo. Só o Senhor pode salvar, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, além dessa situação que está sendo falada, Pai, tem pessoas que estão precisando de algo precioso, algo que é para mudança de vida, Senhor. Oh Deus, uma cura, Senhor. Eu já oro pelos enfermos, Senhor, todos, Senhor. Os da igreja, os irmãos da igreja. Tem muitos irmãos precisando, Senhor. Os que pediram oração no grupo da igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar aqueles que estão morrendo por Covid-19 ou por outras doenças, Senhor. Que o Senhor pode consolar as famílias, Deus. Que tudo isso possa passar, Senhor. Oh Deus, eu creio que o Senhor está à frente de tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um, Senhor. Cada petição colocada nas suas mãos, Senhor. Oh Deus, glórias a teu santo nome, Deus. Oh Pai, glorificamos o teu santo nome, Deus. Aleluia, Senhor, aleluias, Pai. Que nós possamos buscar, Pai, oh Deus, a maturidade que o Senhor tem para nós, Senhor. Que a sua palavra seja viva em nossos corações e que o inimigo não venha roubar, Pai. Levanta, Senhor, pessoas, Pai, para estar junto nessa obra, Deus. Oh, Pai, unge pastores, diáconos, presbíteros, Senhor, evangelistas, Senhor. Oh, Pai, todos aqueles que estão a serviço, obreiros, Senhor, que possam estar a serviço, Pai, e que eles possam ser aperfeiçoados na sua obra, Senhor, buscando, Pai, o melhor de Ti, Senhor. Então entrego, Senhor, a vida de cada um nas suas mãos, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glórias a teu santo nome, Pai. Aleluia, Senhor, aleluia. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, nós continuamos com os cultos de terça, quinta e domingo, às 19 horas, todos os cultos. Se prepare sempre um pouquinho antes, às vezes entra um pouquinho atrasado por problema de internet, né? A gente procura esperar um pouquinho, a gente fica falando umas outras coisas que Deus dá também, que eu creio que quem desde o início pega, porque nada programado, é coisa que Deus dá na hora, e eu creio que tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus, como eu disse no começo, né? Se Deus não quiser, não acontece. Então você está aí, graças a Deus, é um privilégio se você estar junto comigo, junto com a igreja, junto com os irmãos, né? Então que Deus abençoe grandemente sua vida, nunca perca a fé, busque as coisas de Deus, né? Que Deus abençoe a todos, tá? Eu queria dar a bênção apostólica para você. Senhor, abençoe a cada irmão, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo, que haja decisões, que pessoas possam tomar decisões verdadeiras que diz respeito a Ti, Senhor. Que o Senhor possa olhar para cada um, Pai, levantar seu rosto e dar a paz, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, da vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa levá-los, Senhor, todos diante da Tua glória, Pai. Eu, como ministro do Senhor, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Até a próxima. Amém.